Para minha surpresa, o Sr. João me traiu. Estivemos casados por 4 anos, sempre nos tratando com respeito mútuo. Além de não termos filhos, nosso relacionamento era invejável. Eu não conseguia acreditar que ele faria algo assim, mas tinha que acreditar, pois foi ele mesmo quem me disse. Ele confessou que estava com outra mulher e queria se divorciar de mim. Minha mente ficou em branco e só consegui perguntar, em estado de choque, por que ele estava fazendo isso comigo. A resposta dele foi simples: eu quero um filho, não adotado, mas meu próprio filho. Essas palavras foram como um vento gelado que me envolveu por muito tempo. Estamos juntos há mais de 10 anos. E há 7 anos descobri que não podia ter filhos. Nos casamos há apenas 4 anos. Ele disse que nunca me rejeitaria e que, se quiséssemos um filho, poderíamos adotar. Mas agora, ele disse que a outra mulher está grávida e que ele quer esse filho, pois eu não posso dar isso a ele. Fiquei tremendo de raiva, mas não consegui reagir de imediato, pois nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Naquele momento, ele parecia um estranho, completamente diferente do Sr. João que eu conhecia. É melhor você saber disso agora e resolver isso logo. Posso-te dar mais propriedade. Se você continuar a retardar, vai se arrepender. Com toda a força que tinha, gritei: saia! Ele me conhecia bem, sabia que não conseguiria ouvir nada naquele momento, então saiu elegantemente, deixando-me sozinha na sala vazia. Tão quieta que parecia que tudo não passava de uma ilusão. Um homem que conhece todos os seus segredos pode realmente machucá-lo com precisão, usando apenas uma ou duas palavras para feri-lo profundamente. Voltei para o quarto e olhei para o espelho, vendo meu cabelo desgrenhado, o rosto coberto de lágrimas e os olhos sem vida. Ainda era eu. Lembrei-me de que não era assim antes. Vim de uma família trágica. Quando tinha 12 anos, meu pai traiu minha mãe com a melhor amiga dela. Transferiu os bens e tentou expulsá-la de casa. Não consegue dar um filho ao homem de que serve. Essas foram as palavras que meu pai gritou para minha mãe, e eu nunca as esqueci. Foi essa a razão pela qual minha mãe foi abandonada sem piedade. Na época eu já tinha 12 anos, mas ela ainda não conseguira dar um filho ao meu pai. Minha mãe não queria se divorciar, pois havia sido dona de casa por muitos anos e perdera a capacidade de sustentar-se. Mas meu pai insistiu no divórcio e acabaram indo para a justiça. Após um período de disputas, o tribunal decretou o divórcio. Mas os bens da família já haviam sido dilapidados e não havia dinheiro para dividir com minha mãe. Com base nas condições econômicas da minha mãe, o tribunal me deu à guarda do meu pai. Mas ele disse pessoalmente: desde que você nasceu, nada de bom aconteceu. Saia com sua mãe. Além de rejeitar minha mãe por não conseguir dar um filho a ele, eu também era considerada um mau presságio em seus olhos. Meu pai acreditou nas palavras da amante, que dizia que o próximo filho deles seria um menino. Então, mesmo que a amante trouxesse uma filha maior do que eu para se casar com ele aceitou de bom grado. Minha mãe e fomos expulsas por meu pai. Voltamos para a casa da minha avó, mas fomos expulsas novamente pelos meus 2 tios. Não há quartos extras para vocês. Filhas casadas são como água derramada porque ainda estão de volta. Na verdade, havia quartos disponíveis, mas eles não queriam. Na época, meu avô já havia falecido e minha avó queria nos acolher, mas não conseguiu vencer os 2 filhos ingratos. Assim, minha mãe e eu ficamos desabrigadas, tendo que nos mudar para um porão. Lá não se via a luz do dia e ainda assim, poderíamos ser expulsas a qualquer momento por não conseguirmos pagar o aluguel. Eu já estava na 6ª série na época, então me lembro de tudo claramente. Minha mãe trabalhava como faxineira em um restaurante, sempre muito ocupada até tarde. Para ganhar dinheiro e sobreviver, ela não tinha escolha. Então eu tentava ser obediente, procurando comida por conta própria, fazendo tarefas de casa e esperando minha mãe voltar para casa, abraçando meus próprios joelhos. Ela trazia restos de comida do restaurante, que eram minhas refeições para o dia seguinte. Às vezes, ela pensava que eu estava dormindo e sentava-se na minha cama, chorando silenciosamente. Às vezes, quando eu não obedecia, ela me repreendia e eu chorava. Quando ela me via chorar, me abraçava e chorávamos juntas. Eu sabia que ela não era tão forte quanto eu imaginava. Na época, meu único desejo era estudar com afinco e crescer rápido, para que pudesse proteger minha mãe. Nesse ambiente, tornei-me uma pessoa solitária e sensível. Raramente interagia com os outros, não tinha amigos. Mesmo com o Sr. João por um longo tempo, não conseguia realmente aceitá-lo. Na época, ainda éramos apenas alunos do ensino médio. Além de estudar, não tinha nada de bom. Minha saúde frágil devido à desnutrição. Minha autossuficiência e minha autossuspeita me impossibilitavam de me integrar a qualquer grupo. Sempre fui um personagem insignificante encurvado no canto da sala. Mas ele me viu, se aproximou de mim e, com palavras calorosas uma após a outra, abriu o meu coração. Minha desconfiança era muito forte e mesmo quando ele claramente se declarou para mim, não ousei aceitar. Qual era a minha qualificação para aceitar? Até a universidade, quando minha mãe faleceu, ela, que era a pessoa que mais me amava no mundo, talvez a única que poderia me amar tanto,
Não consegui aceitar a perda dela e sem ela não sabia como continuar. Foi o Sr. Joe quem me salvou na época. Ele sempre esteve ao meu lado, ignorando seus estudos, abandonando tudo apenas para ficar comigo. Chorei e o expulsei dizendo: "Você não entende? Minha mãe era a pessoa que mais me amava no mundo. Com a partida dela, ninguém nunca mais me amará tanto no mundo." Na época, eu estava muito agitada e falei com aspereza, mas ele não foi embora. Disse: "Não haverá alguém nesse mundo que continuará a te amar tanto. Olhe, eu ainda estou aqui, não estou." Olhei para ele e vi uma luz a girar nos seus olhos. Abracei-o e chorei durante muito tempo. Mais tarde, soube que a razão pela qual o Sr. Joe era tão atencioso era porque ele também tinha tido uma infância infeliz. O pai o abandonara a ele e à mãe, não aparecendo há décadas. A mãe do Sr. Joe criara-o sozinha. Ambos vínhamos de famílias partidas e o Sr. Joe prometera que, sabendo como uma família partida podia ser terrível, faria tudo para me dar um lar feliz. A palavra lar é realmente muito reconfortante. Ao longo dos anos, enfrentámos os desafios da universidade juntos, voltámos para esta cidade para construir as nossas carreiras, casámos-nos. Desenhámos o nosso pequeno ninho, escolhemos a decoração e os móveis. Eu queria uma cama confortável, ele queria um sofá relaxante. Esses momentos de felicidade acumulada foram, sem dúvida, os mais preciosos que já tive. Mas essa felicidade parou abruptamente. Agora, a vasta cama confortável já não tem ele ao meu lado. Foi apenas depois de casar que me tornei quem sou agora. Com o trabalho exigente do Sr. Joe, abdiquei voluntariamente de um emprego bem pago para entrar numa empresa estatal com menos pressão, com o objetivo de ser a esposa virtuosa por detrás dele. Quando ele estava cansado do trabalho, eu tomava conta de tudo em casa e cuidava da mãe dele para que ele não precisasse de se preocupar com nada. Tornei-me muito dependente do Sr. Joe, vivendo como se fosse um anexo dele. Por isso, quando ouvi falar da traição dele, foi muito difícil de acreditar, porque nem sequer queria acreditar que o nosso casamento pudesse estar em risco. Pondo as coisas em perspectiva, o que dei a ele não era de forma alguma menos do que o carinho e amor que ele me dedicou. Por isso, não consigo aceitar este resultado. Nos dias seguintes, o Sr. Joe não voltou para casa, mas manteve a comunicação comigo através das redes sociais. Ele queria uma separação rápida. Será que quer dar um nome oficial à amante? A sonhar. Depois de me acalmar, comecei a planear secretamente como lidar com a situação. Revirei a casa toda, procurando pistas nos objetos pessoais que o Sr. Joe não tinha levado. Acabei por encontrar o telemóvel que ele tinha substituído recentemente. Ainda ligava e os dados não tinham sido apagados. Descobri a password não muito complexa dele, e nos registros de chamadas, um nome destacado, Zhang Lin. As chamadas entre o Sr. Joe e ela eram incrivelmente frequentes, claramente, não sendo apenas uma amiga. Eu que tinha acreditado nele, nunca tinha verificado o telemóvel dele. No momento em que vi os registros, senti-me uma tola. Anotei o número e liguei com o meu telemóvel. A chamada foi atendida, e do outro lado veio uma voz feminina clara e agradável. Identifiquei-me como a esposa de Zhou Jiaming, e o silêncio do outro lado foi imediato. Talvez em choque, porque o que ela disse a seguir levou-me a perceber que a situação era ainda pior do que pensava. Esposa? Ele tem esposa. Foi então que percebi que esta mulher nem sabia que era a amante. Sr. Joe, você foi longe demais. Preciso de te ver. Ela concordou. Iria ser hoje, imediatamente. O local foi escolhido por ela, um café no centro comercial próximo. Ela chegou primeiro e de longe percebi que era jovem, magra, com o rosto bonito e traços delicados, exatamente o tipo que o Sr. Joe gostava. Inesperadamente, o confronto entre a esposa legítima e a amante não aconteceu, porque ela começou a chorar. À medida que conversávamos, fui sabendo que ela conhecera o Sr. Joe há 6 meses numa feira de trabalho. Devido à intersecção dos seus trabalhos, a comunicação entre eles tornou-se muito frequente, acabando por se envolverem. O Sr. Joe tomara a iniciativa de a perseguir, e nunca mencionara que era casado. Naturalmente, ela não fazia ideia. Ela parou de soluçar, como se finalmente compreendesse toda a situação. Não admira que ele não me deixasse conhecer os amigos dele, e que estivesse sempre a adiar, nunca me desse uma resposta clara. Por causa da gravidez, ela forçara o Sr. Joe a tomar uma posição, casar-se com ela ou acabar tudo. Casar-se com ela significava registrar o casamento, mas como é que o Sr. Joe poderia fazê-lo enquanto ainda não estava divorciado de mim? Perguntei-lhe: então, o que é que pretendes fazer? Vais continuar com o homem que te traiu, assumindo o papel de amante, e começar uma nova vida? Perguntei-lhe isso porque já tinha algumas ideias em mente. A frase do Sr. Joe: ela está grávida, eu quero esse filho, e tu não podes dar-me isso, enervara-me profundamente. Se possível, não queria que ele conseguisse ter o filho que tanto desejava. Nesse momento, Zhang Lin suspirou e disse, como se estivesse a falar consigo mesma: sabes, mana, eu venho de uma família abastada, graduei-me numa universidade de prestígio e sou uma profissional de destaque na empresa. Apenas fui enganada, não sou uma pessoa sem valores. Claramente, ela não era uma rapariga sem cérebro, o que tornava tudo mais fácil. Continuei a perguntar-lhe: então é bom, tens planos de interromper a gravidez? Ela baixou a cabeça e pensou por um momento. Era evidente que, apesar da tristeza,
surpresa. Havia mais raiva na sua expressão. Eu esperava que ela interrompesse a gravidez, não só porque o Sr. Joe não merecia ter filhos, mas também por consideração própria, já que se não planeava ficar com o homem que a traía. Então a criança não deveria nascer. Ela, no entanto, pensava mais à frente. Não vou ter este filho, mas talvez possa esconder temporariamente o facto de que vou fazer um aborto. Ainda não se divorciaram, certo? Se eu pressionar para casar, ele vai querer terminar o divórcio rapidamente, e assim tu podes. Os meus olhos brilharam. Lembrei-me de que, naquele dia, o Sr. Joe, fingindo-se de generoso, dissera que me daria mais propriedade se eu não atrasasse o divórcio. Aquelas palavras eram nojentas e despertavam em mim uma grande raiva. Portanto, não era possível que eu deixasse que ele conseguisse o que queria. A rapariga à minha frente pensava da mesma forma, talvez até de forma mais cruel. Acabámos por chegar a um consenso. Nos dias seguintes, ajustei minha mentalidade e ignorei todas as mensagens do Sr. Joe. Quanto mais ansioso ele ficava, mais aliviada eu me sentia, pois sabia que Zhang Lin estava a fazer o trabalho dele. Ele ainda tentava esconder a verdade, sem saber que Zhang Lin o estava a manipular. Descobri que, às vezes, os membros da família parecem existir apenas para causar problemas. Como o Sr. Joe, como meu pai. Naquele dia, recebi uma chamada do hospital, com uma voz urgente dizendo que um paciente fora internado e precisava de cirurgia, mas ainda não havia sido pago o depósito. O paciente era meu pai. Depois de atingir a maioridade, nunca mais tive uma conversa sincera com ele, portanto. Ele naturalmente não sabia dos problemas no meu casamento. Depois de se casar com aquela mulher, as coisas não correram bem para ele. Não só não conseguiu o filho que tanto desejava, como a sua carreira também foi por água abaixo. A mulher escondera que não podia ter mais filhos. O que ela queria eram os bens que meu pai parecia ter na altura, mas ao longo dos anos eles esbanjaram tudo. Agora, a filha adotiva casou-se com um homem pobre de outra cidade e eles vivem os 4 num apartamento de 2 quartos. É cómico pensar nisso. Com a idade avançada, a possibilidade de ele recuperar o sucesso é quase nula. Por isso, nos últimos anos, ele voltou a entrar em contacto comigo. Considerando que ele já estava velho, não corto completamente os laços com ele. Talvez também porque não tenho mais nenhum familiar. Por isso, segui o princípio de lhe dar um pouco de dignidade. Desde que não fosse algo demasiado exagerado, não queria discutir. Por exemplo, desta vez, quando ele realmente precisava de dinheiro para o tratamento, fui ao hospital, paguei o depósito e encontrei-o. Ele estava sentado na cama, parecendo ainda mais velho. Quando me viu, perguntou diretamente: "Pagaste?" Nem sequer uma palavra de cortesia, como se eu trouxesse o dinheiro por obrigação. Lancei o recibo do depósito na mesa de cabeceira e fiquei em silêncio. Depois, ele começou a dar ordens. "O doutor disse que vou ter de ficar deitado durante vários dias após a cirurgia. Vai ser na próxima semana. Tira uns dias para me cuidar." Cheia de negatividade, não consegui evitar perguntar: "E a tua família? Por que é que ninguém veio para a cirurgia? Nem sequer pagaram o depósito?" Ele perdeu a cara, mostrou o seu mau feitio e começou a gritar: "O que te dá o direito de falares assim com teu pai?" Ele sempre me gritara, mas eu já não tinha medo dele. Por isso, continuei: "Procura a tua família quando precisas de algo. Vê se elas te respondem." Ele ficou ainda mais furioso e começou a xingar, dizendo que eu era mesquinha, demente perversa, a difamar a família dele. Disse que eu não tinha educação porque não fora criada por ele. Não respondi. Ainda bem que não fui criada por ele, caso contrário, não sei se teria sobrevivido. Ele continuou a xingar, mas eu não aguentei ouvir mais e virei-me para ir embora. Naturalmente, assim que desci as escadas, o telefone tocou. Ignorei a chamada, mas as notificações das redes sociais começaram a soar. Ele enviava mensagens a xingar-me. Pela lógica dele, se me xingasse o suficiente, eu voltaria por causa do laço sanguíneo. Não compreendo como é que um pai pode tratar a filha assim sem qualquer culpa. Ainda menos compreendo porque não temo que eu corte completamente os laços com ele. Zhang Lin entrou em contacto comigo e disse que era hora. Naquela noite, chamei o Sr. Joe para voltar a casa e negociar. Não esperava que a mãe dele também viesse. Ela é uma mulher sensata e independente, com um feitio explosivo. Assim que entrou, gritou para o filho: "Ajoelha-te." O Sr. Joe ajoelhou-se na sala. Ela mandou pedir desculpas, cortar relações com a mulher de fora e pediu-me que o perdoasse, para que pudéssemos voltar a viver bem. Não intervim, apenas sorri friamente, pois sabia que isso era impossível. E o Sr. Joe parecia partilhar da mesma ideia, pois permaneceu em silêncio. A mãe dele ficou ainda mais furiosa. Bateu no filho e perguntou-lhe por que razão estava a fazer aquilo. Foi então que o Sr. Joe explicou: "Ela está grávida." A mãe ficou estupefacta. Fiquei sentada no sofá a assistir ao espetáculo. Já sabia que acabaria em tragédia, mas a reação da mãe dele ainda me emocionou. Ela continuou a gritar: "Manda-a abortar." Até o Sr. Joe ficou surpreendido, mas apenas abanou a cabeça e virou o rosto, teimosamente em silêncio. Olhei para ele e lembrei-me de que, há pouco tempo, ele dissera casualmente que a pele do pescoço estava dura. Eu brincara com ele, dizendo que pescoço duro significa teimoso em cantonês. Ele costumava ser obediente com a mãe e comigo.
mas não esperava que fosse tão teimoso assim. A voz da mãe foi abaixando. Ela disse que fora uma má educação da parte dela e que me devia desculpas. Sorri e disse que não fora culpa dela. Foi então que percebi que ela estava a chorar. Mas eu não chorei. Depois de dias de luta, o meu coração parecia ter-se tornado frio. No final, o Sr. Joe falou: se assinarmos o acordo agora, a casa, o carro e o dinheiro são todos teus. Eu sabia que não era uma concessão dele, mas sim o resultado da pressão de Zanglin. O nosso plano funcionara. Ela pressionava o Sr. Joe e eu tirava tudo o que ele tinha: casa, carro, dinheiro. Ele estava ansioso, com medo que eu impedisse o divórcio, para que pudesse começar a sua nova vida. Por isso, disse: está bem, e assinei o acordo. A mãe dele disse: minha querida, eu ainda te considero minha nora, só te reconheço a ti. Respondi: não é necessário. Provavelmente, nunca mais nos veremos. Depois de assinar o acordo, o Sr. Joe não conseguiu evitar dizer: daqui em diante, mesmo que fiques sozinha, tens de cuidar de ti. Respondi: não é necessário.